Atenção, senhores conselheiros, a partir de agora estamos prontos para transmitir a sessão que terá início logo após a vinheta. Boa tarde a todos e a todas. Antes de tudo mais, em razão da ausência devidamente justificada do conselheiro Wilson Rogério Vandal, eu convoco o conselheiro Gerson dos Santos Sica para substituí-lo. Havendo o quórum regimental, declaro aberta esta sessão presencial da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Registro a presença do eminente conselheiro José Ney Ascari, vice-presidente deste tribunal, a presença do conselheiro Gerson dos Santos Sica, bem como do procurador do Ministério Público de Contas, Leandro Ocanha. Doutor Leandro, esta é a sua primeira sessão nesta primeira Câmara e num plenário do Tribunal de Contas, pelo que eu desejo sucesso no seu trabalho aqui neste plenário, sucesso que eu sei que é garantido pela sua capacidade e pelo seu conhecimento. Então, seja muito bem-vindo, doutor Leandro Ocanha. Registro ainda a presença da diretora Michele de Conto Elwacar, diretora de atividades especiais desse tribunal. A conselheira Sabrina Nunes Joaquim estaria presente nesta sessão, mas, como ela está em deslocamento para o 11º Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas, ela não pôde estar presente nessa sessão devido a um atraso de deslocamento, pelo que, desde já, fica retirado de pauta o primeiro processo de relatoria da conselheira Sabrina, de final 832, bem como fica adiado o segundo processo da conselheira Sabrina, de final 516. Comunicações da presidência. Eu quero registrar 2 eventos realizados pelo tribunal de que eu participei e de que ainda não houve oportunidade de registro até o momento. O primeiro deles foi a última etapa do ciclo de estudos de controle da administração pública realizado pelo Tribunal de Contas. Foi realizada a última etapa em Lages, no dia 28 de maio deste ano. Neste ano, o ciclo ele resolveu se especializar, uma iniciativa da Relatoria Temática de Infraestrutura, cujo relator temático é o conselheiro Adicélio, e essa especialização do ciclo de controle acabou se chamando Engenharia em Pauta. O evento, em todas as suas etapas, foram realizadas 7 etapas em diferentes municípios de Santa Catarina, ele conseguiu capacitar mais de 1.100 agentes públicos durante esse evento e teve como objetivo específico contribuir para que cada vez mais nos municípios haja boas práticas, boas condições de planejar, contratar, fiscalizar e executar obras públicas. Esse é o primeiro evento que eu quero registrar. O segundo foi o primeiro Congresso de Agroecologia dos Tribunais de Contas, realizado em 25 e 26 de maio, iniciativa da relatora temática da agroecologia, conselheira Sabrina Nunes Joaquim. Essa relatoria de agroecologia é uma relatoria temática criada inicialmente com o objetivo de acompanhar as políticas públicas de incentivo aos agricultores para a adoção de práticas agroecológicas e de produção orgânica. Então, nos 2 dias do evento, nós tivemos a oportunidade de acompanhar debates extremamente produtivos, qualificados, sobre sustentabilidade, sobre agricultura familiar, segurança alimentar, redução de uso de agrotóxicos, enfim, um tema de grande importância para a ecologia, assim como instrumentos econômicos voltados às políticas públicas do setor. Enfim, tema bastante relevante para o tribunal, que é
exatamente o incentivo às políticas públicas voltadas à ecologia e à agroecologia. Os dois eventos foram extremamente exitosos e demonstram e reforçam a intenção cada vez maior de o tribunal atuar de forma pedagógica, orientativa e indutora de boas práticas, priorizando o diálogo e o debate de ideias, de forma a aprimorar cada vez mais os serviços públicos colocados à disposição dos cidadãos. Felicito o relator temático da infraestrutura, a conselheira Adicélia de Moraes Ferreira Júnior, pela iniciativa e realização de Engenharia em Pauta, assim como felicito a conselheira Sabrina Nunes, relatora temática da agroecologia, pela iniciativa e realização exitosa desse primeiro congresso de agroecologia dos Tribunais de Contas. Felicito também todos os servidores deste tribunal que fizeram estes eventos acontecerem, que participaram dos dois eventos, em especial aqueles vinculados ao Instituto de Contas, por meio de sua diretora, Marina Ferraz de Miranda, à Diretoria-Geral de Controle Externo, por meio do seu diretor, Sidney Antônio Tavares Júnior, à Diretoria de Licitações e Contratações, por meio do diretor Rogério Locke. Felicito a todos pela realização dos eventos. Feitos esses registros, fica franqueada a palavra a todos os integrantes desta Câmara. Presidente, por favor. Dr. Leandro Ocanha, procurador do Ministério Público de Contas. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, em especial a todos os conselheiros e servidores deste tribunal. Presidente, eu pedi a palavra a fim de fazer um breve registro por ocasião da minha estreia como representante ministerial nas sessões de julgamento deste Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas tem a missão institucional de manifestar-se em todos os processos sujeitos à deliberação do tribunal, exceto nos relativos à matéria administrativa da Corte, bem como o dever de comparecer às sessões de julgamento, conforme previsão de nossa lei orgânica. O cumprimento dessas atividades muito me honra, especialmente porque inicio aqui, junto a esta primeira Câmara, sob a presidência de Vossa Excelência, conselheiro Aderson, e na presença de conselheiros que engrandecem este tribunal, os conselheiros José Ney Ascari, conselheiro Gerson dos Santos Sica, também o conselheiro Wilson Rogério Vandal e a conselheira Sabrina, que hoje não estão presencialmente. Sendo assim, eu gostaria apenas de resgatar um compromisso que assumi durante a minha posse, em outubro passado. Atuar como membro do Ministério Público de Contas que contribui para a atividade fiscalizatória deste tribunal, para a qualificação do debate, dos processos e para a boa tomada de decisões. Contribuir, por vezes, será referendar o encaminhamento sugerido pelo Corpo de Auditores e trazer contribuições pontuais para o aprimoramento. Em outras, será propor uma visão distinta dos fatos, das provas e do direito, porém sempre a partir de uma perspectiva respeitosa e confiante que os órgãos colegiados do tribunal chegarão a uma deliberação que atenda ao interesse público. Por fim, excelências, estou certo que a participação nesta Câmara vai me proporcionar grande aprendizado, de modo que, desde já, agradeço o acolhimento desta Câmara. A palavra continua livre. Doutor Ocanha, seja muito bem-vindo. Reitero as boas-vindas e reitero também a certeza de que todas as contribuições de Vossa Excelência aqui neste plenário, bem como em todos os processos que tramitam no tribunal, será de grande valia para o controle externo catarinense. Obrigado. Passamos à pauta desta tarde. Inicialmente, nós temos um processo, uma tomada de contas especial de final 699, processo de relatoria do conselheiro Wilson Rogério Vandal, com um pedido de sustentação oral. Conselheiro Gerson dos Santos Sica, substituindo o conselheiro Wilson Rogério Vandal, tem a palavra. Senhor presidente,
Inicialmente, gostaria também de desejar as boas-vindas ao Dr. Leandro, que já tem manifestado todo o seu brilhantismo nos pareceres que vem emitindo nos processos, os vários processos que eu já tive a felicidade de ler os seus pareceres. Com certeza aqui na Câmara, para nós, será uma grande alegria tê-lo aqui, poder compartilhar este momento e poder fazer debates tão importantes, né, para o controle externo catarinense. Então, boas-vindas, né? Tenho certeza que será uma grande experiência para nós todos a sua atuação aqui na primeira Câmara. Senhor presidente, então este processo de relatoria do conselheiro Vandal é o tomada de conta especial 615.699, Prefeitura de Balneário Arroio do Silva. Há um pedido de sustentação oral. Eu farei a leitura do relatório. Uma tomada de conta especial foi autuada como representação. Ela tem por origem uma comissão parlamentar de inquérito instaurada pela Câmara de Vereadores do município de Balneário Arroio do Silva, a fim de apurar supostas irregularidades na execução do contrato 96/2014, celebrado entre o município e a empresa Antares Empreendimentos e Serviços Limitada, tendo como objeto a construção de um ginásio de esportes com área de 2.100 metros quadrados, montante de R$ 1.799.977,79. A diretoria de licitações e contratações, então, inicialmente, fez a análise preliminar, entendeu preenchidos os requisitos de admissibilidade, sugeriu, então, o conhecimento da representação. O relator, conselheiro Vandal, emitiu, então, a decisão no sentido de conhecer da representação, determinar a audiência dos responsáveis, né, fixando aí responsabilidade inicialmente da empresa Antares Empreendimentos e Serviços por 2 irregularidades e do senhor Richard Campos, engenheiro fiscal da obra, em razão de 3 irregularidades, e também de responsabilidade do prefeito municipal, Evandro Scaini, apontando 4 irregularidades, e deixo de fazer a leitura neste momento, porque depois houve outros fatos processuais mais atuais. Eles foram notificados, apresentaram suas justificativas. Apenas a empresa Antares Empreendimentos e Serviços Limitada não fez manifestação. A DLC, então, fez nova análise no relatório 54/2022, aí sugeriu a conversão do processo em tomada de conta especial e a definição da responsabilidade solidária do senhor Richard Campos, o fiscal da obra, da empresa Antares Empreendimentos e Serviços. O Ministério Público manifestou-se nesse sentido. Houve, então, a conversão do processo em tomada de contas especial, decisão 680/2022, foi definida a responsabilidade solidária do senhor Richard Campos e da empresa Antares Empreendimentos e Serviços, e a citação em razão de um possível dano ao erário no montante de R$ 1.225.913,67, em razão de irregularidade na execução do contrato 96/2014. Os responsáveis foram citados, apenas o senhor Richard Campos apresentou manifestação, houve nova análise pela DLC e considerou que, a partir das novas alegações da defesa, apresentadas pelo engenheiro fiscal, foi possível observar que o prefeito municipal, à época, senhor Juscelino da Silva, também poderia ser responsabilizado solidariamente com os demais. E aí, então, sugeriu a citação do senhor Juscelino da Silva Guimarães, ex-prefeito municipal. Isso foi determinado pelo relator originário, conselheiro Vandal, na decisão 162/2023, pelo valor de R$ 1.225.913,67, e também a nova citação da empresa Antares Empreendimentos e Serviços e de seus sócios proprietários, em razão de desconformidade com o projeto e boas práticas de engenharia, tendo resultado no colapso da obra e um dano erário no montante nesse valor já citado também do senhor prefeito. Houve as notificações, a Prefeitura acostou aos autos cópia dos projetos solicitados por esse tribunal, foram notificados os responsáveis e apresentaram manifestações e documentos. Em nova instrução dos autos, a DLC emitiu o relatório 970/2023,
opinou por afastar a responsabilidade do senhor Juscelino da Silva Guimarães, então prefeito municipal, julgar irregulares com imputação de débito as contas da presente tomada de conta especial e condenar solidariamente a empresa Antares Empreendimentos e Serviços Limitada e o senhor Richard Campos em face das irregularidades acerca da execução da estrutura de cobertura do ginásio de esportes, objeto do contrato 96/2014, em desconformidade com o projeto e com as boas práticas de engenharia, resultando no colapso da obra no dia 7 de 11 de 2019 e em um prejuízo ao erário no montante de R$ 1.225.913,67. Foram os autos do Ministério Público, que acompanhou o entendimento da área técnica. O senhor Richard Campos apresentou nova manifestação e juntou documentos que foram analisados pela DLC, no qual, diante da nova informação de que no local onde ocorreu o colapso da obra foi construído um novo ginásio, aproveitando estruturas do contrato 96/2014, considerou razoável a possibilidade de recalcular o dano ao erário causado pela empresa contratada pelo fiscal. Assim, sugeriu a promoção de diligência junto à Prefeitura de Balneário Arroio do Silva para que fossem acostados nos autos documentos e informações. Houve a notificação da Prefeitura, que apresentou, então, os documentos. Os autos retornaram à área técnica, então emitiu o relatório 1497/2024, no qual, considerando a informação apresentada pelo engenheiro fiscal de que parte da estrutura foi reaproveitada para a construção de um novo ginásio, que se encontra apto à utilização em 2024, e que a perda total da cobertura metálica executada no contrato 96/2014 somou à época R$ 518.290,92, sugeriu então julgar irregulares com imputação de débito, condenando a empresa e o senhor Richard Campos ao valor citado. Os autos foram então ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 1297/2025, manifestou-se parcialmente contrário ao entendimento externado pela área técnica, sustentando em síntese a manutenção do prejuízo ao erário no montante de R$ 1.225.913,67. E ao relatório, senhor presidente. Muito bem, conselheiro Gerson. Vamos passar à sustentação oral. Inscrito o doutor Pierre Augusto Fernandes Vanderlinde, procurador do senhor Richard Campos. O doutor Pierre está presente de forma remota. Doutor Pierre, o senhor tem a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Em nome de Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento todos os membros da Corte, principalmente aqui na pessoa do senhor Gerson Sica, né, que está substituindo o conselheiro Vandal. Cumprimento o doutor Leandro, desejo boas-vindas como membro do Ministério Público de Contas. E cumprimento a Flávia, em nome de todos os servidores da casa, assim como os demais advogados que acompanham o julgamento. Excelência, eu gostaria aqui de destacar 2 pontos específicos. Como bem dito, né, bem relatado pelo conselheiro Gerson Sica, após a última reinstrução, o dano ao erário, né, que estava totalizado em R$ 1.225.000, baixou para 518.000, porque foi comprovado que parte da obra, né, foi reutilizada para o término do complexo esportivo que hoje está em funcionamento. Então, antes havia a ideia de imputar a totalidade do valor pago à empresa Antares, e agora foi deduzido, né, o montante que seria correspondente ao que foi aproveitado daquela primeira obra. Enfim. O primeiro ponto que eu trago aqui à reflexão, e isso já havia sido apontado nos autos, mas a área técnica houve uma manifestação a respeito só no primeiro relatório de instrução, sobre a competência do Tribunal de Contas da União, né, e o reconhecimento da incompetência do Tribunal de Contas do Estado para analisar este caso.
Por quê? No próprio relatório DLC 23/2021, está reconhecido que os recursos são oriundos do contrato de repasse 778335/2012 do Ministério dos Esportes via Caixa Econômica Federal, certo? Então, é um recurso federal, a União aportou R$1.462.500 e o município R$150.000, sendo que esse valor do município sequer chegou a ser utilizado, né, já que o contrato foi rescindido quando chegou ao montante de R$1.225.000. Foram utilizados somente os recursos da União. O próprio contrato de repasse, ele confirma essa competência federal, já que o recurso, o Ministério do Esporte é o concedente, a Caixa Econômica atua como mandatária da União. A previsão expressa de prestação de contas perante a União, eventual tomada de contas, né, seria também de competência da União e do Tribunal de Contas da União, do TCU. O próprio foro previsto no contrato é a Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, e na cláusula 11.2 está previsto que, em caso de alguma situação de não prestação de contas ou alguma impropriedade na prestação de contas, a contratante comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica para fins de instauração de tomada de contas especial. Ou seja, a União instauraria essa tomada de contas e mandaria esses autos à análise do Tribunal de Contas da União. Caso esta corte não concorde com o argumento e permaneça, né, na sua competência de analisar o mérito da questão, pugna-se para que, então, eventual imputação de débito seja proporcional aos recursos municipais aplicados nesse contrato, não aos recursos federais. Os recursos municipais representam 9,3%. Pois bem, excelência, em relação ao mérito, né, consta dos autos que houve, então, uma licitação, uma contratação de uma empresa Antares, para construir um ginásio de esportes, com um projeto de engenharia que não foi feito pelo senhor Richard, foi feito por um outro engenheiro. A empresa executou, estava executando, né, a obra estava em andamento, e durante o decorrer da obra houve um problema na cobertura, a obra foi paralisada e teve uma sequência de acontecimentos, uma área costeira, teve corrosão, a obra ficou abandonada um certo tempo, até que fosse também encaminhado, né, toda a parte burocrática perante a União em relação a esses problemas construtivos, até que chegou ao ponto do município acabar demolindo parte da obra e refazendo, por meio de uma nova licitação, novos contratos. Porém, na época, lá em 2017, o fiscal, né, o senhor Richard, ele notificou o secretário de Planejamento Urbano, informando desses problemas estruturais e alertando das falhas de execução do projeto cometida pela empresa Antares. Isso está nos autos e está documentado. Então, temos também que partir do pressuposto que não houve uma inércia por parte do engenheiro fiscal. Ele fez a comunicação devida quando o problema foi percebido por ele, né? Porém, excelências, o dano ao erário apontado pela área técnica está sendo imputado uma responsabilidade solidária entre a empresa que, de fato, recebeu os recursos, executou a obra diferente do que deveria ser feito, de acordo com o levantamento da área técnica, e o fiscal, né? Então, trago a reflexão de Vossas Excelências
se o fiscal, de fato, se seria justo na sua atuação ser condenado ao ressarcimento da integralidade do dano ao erário. E por quê? Né? A responsabilidade primária, sem dúvida, é da empresa. Isso está previsto na cláusula 11ª do contrato, isso está previsto no artigo 69 da Lei 8666, que era aplicada essa licitação, e também no artigo 618 do Código Civil. A empreiteira que realizou a obra, ela tem essa responsabilidade de ressarcir o erário pelos vícios construtivos. Né? Existem, então, o contrato, a lei de licitações e o Código Civil que imputa essa responsabilidade. Uma falha na fiscalização pode ter ocorrido, a título de argumentação, uma falha de fiscalização pode ter ocorrido. Agora, isso transfere automaticamente a responsabilidade para o fiscal da obra? Né? O fiscal da obra ele passa a ser um garantidor de toda e qualquer obra pública? É isso que eu trago à reflexão de Vossas Excelências. A fundamentação trazida, a capitulação legal, aliás, trazida pela área técnica, artigo 18.3b e c e artigo 21 da Lei Complementar, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, trata de atos de gestão. Né? Então, ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. O senhor Richard não era gestor da obra, ele não era gestor do contrato, ele era uma das pessoas envolvidas nesse complexo ato que é construir uma obra pública. Ele, sim, é uma das pessoas na engrenagem. Agora, ele não é responsável por toda a engrenagem. Uma eventual responsabilização dele teria que levar em conta também a lei de introdução às normas do direito brasileiro, em que o julgador não pode analisar os fatos de acordo com o ambiente idealizado, de acordo com o mundo ideal, e sim de acordo com a situação concreta. E o que é a situação concreta? Vossas Excelências bem sabem qual é a realidade dos pequenos municípios, que não tem estrutura. Ele é o único engenheiro fiscal do município, ele fiscaliza várias obras de forma simultânea, né? Não tem equipe, não tem laboratório, não tem equipamento, é diferente, por exemplo, de uma obra executada pela União, de uma obra executada pelo Estado. Um fiscal, um departamento de fiscalização de obras estaduais, ou da União, ou de um grande município, ele tem uma estrutura maior. Né? Ele não tem equipe, ele não tem equipamentos, ele não tem laboratório. Então, como que se dá essa fiscalização na prática, Excelência? São inspeções visuais e análises documentais. É isso que acontece no dia a dia de um pequeno município. O engenheiro vai lá, analisa a obra, vê se o que foi construído está de acordo com o que está na medição apresentada pela empresa, analisa a medição, aprova e segue para a liquidação e pagamento. Ele não tem a condição técnica ou a estrutura para ir lá medir se um vergalhão de ferro está na mesma espessura prevista no contrato, no projeto, se eventual ali é falado no tratamento, né, dado ao aço, se foi feito da forma correta ou não, se poderia soldar no local da obra ou não, né, como foi apontado pela área técnica. Então, o que se busca aqui, Excelências, que caso mantida a responsabilização do senhor Richard, que seja então aplicada uma multa, nos termos do artigo 70 da Lei Complementar 202, mas não a imputação do eventual dano ao erário, que essa imputação fique restrita à empresa construtora. Seria isso, Excelência. Agradeço. Obrigado, doutor Pierre.
palavra retorna ao conselheiro Gerson do Santo Sica para questionamentos ou para os encaminhamentos que entender pertinentes. Senhor presidente, a sustentação oral do Dr. Pierre foi muito clara, apontou todas as questões do interesse da defesa, penso que estão bem esclarecidas, então não teria nenhum questionamento. Entretanto, eu vou pedir o adiamento do processo para que possamos fazer uma análise mais detida dos pontos e dos documentos existentes nos autos, né, que estejam relacionados às alegações que foram feitas, basicamente quanto à questão da competência e da extensão da responsabilidade fiscal, no caso de se prosseguir para o julgamento mérito. Então, eu peço o adiamento do processo, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Sica. Submeto o pedido de adiamento à deliberação desta primeira Câmara. Não havendo manifestações em contrário, fica adiada a matéria. No grupo 2, nós temos processo de acompanhamento de final 293, de relatoria do eminente conselheiro José Ney Alberton Ascari, que está com a palavra para relatar o processo. Obrigado, senhor presidente. Antes disso, eu também gostaria de desejar ao Dr. Leandro as boas-vindas a esse plenário. Eu tenho certeza que Vossa Excelência trará contribuições importantíssimas, muito ricas para o debate e para a tomada de decisões por parte deste colegiado. Parabéns e sucesso nesta empreitada, Dr. Leandro. Eu trago, portanto, o processo final 92-93, já anunciado por Vossa Excelência, senhor presidente. Trata-se de um procedimento de acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Programa 730, Gestão de Riscos, programa esse executado pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e também pelo Fundo Estadual respectivo, durante os exercícios de 2025 e 2026. Este acompanhamento, Excelências, está sendo efetuado pelo Tribunal de Contas já há um bom tempo, sob o comando da Diretoria de Contas de Gestão, e é decorrente de uma iniciativa, de uma proposição, portanto, da Relatoria Temática do Meio Ambiente. Eu destaco, já de pronto, que as despesas vinculadas a esse programa de número 730, denominado Gestão de Riscos, estas despesas possuem natureza preventiva e estruturante, estando, portanto, diretamente relacionadas à ampliação da resiliência das nossas cidades, enfim, das nossas comunidades catarinenses, expostas aos riscos decorrentes dos desastres naturais de toda a ordem aqui no nosso estado. Por isso, a matéria, objeto do presente acompanhamento, possui, no meu entendimento, elevada relevância tanto institucional quanto social e fiscal, especialmente diante do contexto da crescente recorrência e intensidade de eventos climáticos extremos aqui em Santa Catarina. Aliás, o tema ganha maior importância ainda neste momento, quando se discute aí com bastante intensidade iniciativas para mitigação de impactos que possam resultar do conhecido fenômeno El Niño, tão comentado, como eu falei, nos últimos dias. Isso posto, Excelências, eu anoto que a execução orçamentária do programa denominado Gestão de Riscos, no exercício 2025, apresentou uma dotação atualizada no total de R$ 207.131.000 e despesas liquidadas no valor de R$ 108.460.000, correspondentes, portanto, a 52,37% de execução orçamentária. Esse percentual de 52,37%, precisamos reconhecer, ele é superior ao verificado em 2024, que foi de 43,69%. Mais ainda, ele é muito distante do que nós entendemos como sendo o ideal, ou seja, dos valores consignados no Orçamento do Estado para o exercício 2025, o exercício passado, mais de 47%, quase 48%, não foram efetivamente
aplicados neste item importante de prevenção. De outra parte, com relação ao primeiro quadrimestre de 2026, e tendo como base as informações extraídas do portal da Transparência do Poder Executivo Estadual, em 14 de maio deste ano, a diretoria técnica constatou que o programa 730, denominado Gestão de Riscos, apresentou dotação atualizada de pouco mais de 245 milhões de reais, com valor liquidado de 39.897.000 reais, correspondendo a 16,26% da execução orçamentária. No mesmo período, no exercício anterior, a execução orçamentária correspondeu a 12,76%, embora os dados em relação a 2026 também demonstrem uma certa evolução na execução financeira, exemplo que a gente verificou em 2025, a diretoria técnica afirmou que o percentual de 16,26% ainda permanece substancialmente inferior ao parâmetro estabelecido. Então, esses são os números, excelências. A execução orçamentária deste programa 730 no exercício de 2025 ficou na casa de 52,37%. Repito, uma ligeira melhora em relação ao exercício anterior, que foi de 43%, 43,69%, mas na nossa avaliação ainda distante do ideal, porque mais de 47%, quase 48% dos recursos previstos no orçamento não foram devidamente aplicados conforme planejamento orçamentário do governo do Estado. Diante do exposto, excelências, é fácil concluir que, embora os dados, repito, de 2025, demonstrem avanço significativo dessa execução orçamentária, em comparação, evidentemente, aos exercícios anteriores, esse é um fato que precisamos reconhecer, persistem ainda desafios relacionados à implementação de intervenções estruturantes importantes nos vários municípios catarinenses. Por isso, eu proponho conhecer do relatório, dar ciência à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, à Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, ao Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil, à Casa Civil e ao Ministério Público de Santa Catarina. Determinar o retorno dos autos à Diretoria-Geral do nosso tribunal para continuidade do acompanhamento da execução orçamentária e financeira deste programa. Dar ciência à Diretoria-Geral do Controle Externo, a fim de que avalie a pertinência de incluir a estruturação e gestão de pessoal da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil na programação de fiscalização deste tribunal. Essa, excelências, a proposta de voto que eu submeto à consideração do egrégio plenário, senhor presidente. Obrigado, conselheiro José Neascari. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Gerson dos Santos Sica. Conselheiro José Neascari, apenas para ressaltar, acredito que já falei isso em outra oportunidade, a importância desse tipo de trabalho e a forma como foi estruturado, porque aqui nós temos um exercício da competência do tribunal, que é competência, digamos, raiz típica, né, da jurisdição orçamentária e financeira, mas conectada com uma perspectiva de resultado de política pública. Porque nós temos um problema histórico, onde se discute baixa efetividade de política pública, mas muitas vezes é difícil estruturar o acompanhamento da política, diante da sua complexidade. Então, este acompanhamento ele permite uma conexão entre o tradicional exercício da jurisdição orçamentária e financeira, para que nós possamos também conectar isso a depois avaliações de efetividade da política pública. E digamos que aqui é um grande primeiro passo, né? Primeiro, identificar se há realidade no orçamento, se o orçamento está de fato adequado às necessidades e adequado à própria disponibilidade que o Estado vai ter de recursos financeiros. E num passo 2, se a execução está ocorrendo a contento ou não. E isso permite uma série depois de reflexões, né? Então, se os recursos são compatíveis, se o planejamento orçamentário está superestimado ou subestimado, e caso haja
uma aplicação próximo do 100%, qual é o resultado que está sendo, né, produzido. Então, essa matriz de análise que está sendo feita aqui, ela poderia, inclusive, servir como um parâmetro para vários programas, né, que o Tribunal de Contas precisa acompanhar em termos de política pública nas mais variadas áreas. Então, acho que aqui nós temos um paradigma muito importante, né? Como fazer um controle de política pública, como é que o Tribunal de Contas pode e deve fazer. Então, primeiro passo, fazer o acompanhamento do planejamento e da execução orçamentária, para que depois possamos estruturar os passos seguintes para discutir lá na ponta, então, a efetividade, né, das ações que estão sendo implementadas. Então, acho que aqui nós temos um case, de fato, muito relevante que demonstra o quanto aquela competência tradicional dos tribunais de contas, é a sua primeira grande competência, né, que é o exercício da jurisdição orçamentária e financeira, pode contribuir para um melhor controle da política pública e contribuir para que ela possa ter, de fato, maior eficácia, né? Porque nós temos várias situações, o PPA, o grande exemplo, né? Quando se abre o PPA das unidades gestoras, muitas vezes se vê PPA sem metas físicas e financeiras compatíveis com o planejamento setorial da política pública. Muitas vezes também se fixam indicadores, metas físicas e financeiras que são irrealistas, e quando vai se verificar a execução, elas estão muito distantes da realidade, né? Eu sempre lembro um caso muito simples, né, mas era o PPA do Estado de Santa Catarina, o anterior, que se ele fosse integralmente cumprido, nós estávamos falando, presidente e doutor Leandro, procurador Leandro, antes, a questão dos professores temporários, se o PPA de Santa Catarina, né, o anterior, fosse integralmente cumprido, ele não levaria à estratégia prevista no plano de educação. Então, havia uma desconexão. Então, ou o plano estadual de educação ele não era realista, ou o PPA foi mal estruturado porque não espelhou, né, a estratégia do número de profissionais efetivos. Então, não havia sequer, né, a possibilidade de chegar na meta do plano estadual de educação porque o PPA não previu recursos financeiros para isso. Então, apenas as considerações, acho que esse trabalho ele tem uma clara evidência muito grande de cumprimentar a sua equipe e também toda a diretoria pelo trabalho que vem feito aí, que me parece que temos aqui um exemplo muito positivo de acompanhamento de política pública. Senhor presidente. Conselheiro José Nescari. Eu gostaria apenas de agradecer ao conselheiro Sica pelo registro, né, pela reflexão que traz, ampliando essa discussão. De fato, não cabe ao Tribunal de Contas executar políticas públicas, evidentemente. Essa é uma prerrogativa, está dentro do poder discricionário do Executivo, evidentemente, mas é nosso papel, sim, induzir o gestor a implementá-las. E, nesse caso específico, sugerir o aperfeiçoamento justamente desse planejamento orçamentário para que ele seja efetivamente mais próximo da realidade, mais efetivo. É isso, senhor presidente. Apenas para complementar aí a minha manifestação. Muito bem, conselheiro Josanei. Eu também gostaria de me irmanar à manifestação do conselheiro Gerson dos Santos Sica. E muitas vezes o Tribunal de Contas ele tem um papel efetivo e importante na questão da elaboração de políticas públicas, porque nós acabamos, nos nossos processos, a exemplo deste acompanhamento, obtendo dados que muitas vezes o gestor ele não tem a priori, mas vai tê-los a partir da ação do trabalho do Tribunal de Contas. Então, veja que no voto tem uma tabela muito interessante em relação à execução desse programa 730, Gestão de Riscos, da Secretaria da Casa Civil, e que o percentual ele veio aumentando consideravelmente durante o tempo. Então, veja que em 2016 o percentual de execução era de 10,51%, e hoje, em 2025, é de 52,38% de recursos antecipados. Muito embora o recurso, o percentual executado, ele venha crescendo, que já demonstra uma ação por parte da Secretaria da Casa Civil, por outro lado, a importância da matéria demanda uma atenção por parte do governo do Estado em relação a esse percentual de quase 48% que não vem sendo executados. Importância de execução que cresce muito mais
se considerarmos os eventos climáticos que têm assolado o estado de Santa Catarina. Então, eu quero felicitar o conselheiro José Ney Ascari pelo voto, o conselheiro José Ney Ascari, que é relator temático do meio ambiente, a matéria tem estreita relação com o meio ambiente, e enaltecer o trabalho do tribunal, que pode surtir efeitos concretos a partir da comunicação às secretarias de Estado para as providências que entenderem cabíveis. Continua livre a palavra. Não havendo manifestações, eu passo a colher votos. Eu voto com o eminente conselheiro José Ney Ascari. Como vota o conselheiro Gerson dos Santos Sica? Acompanhe o relator. Aprovada por unanimidade o relatório e voto do relator, conselheiro José Ney Ascari. O conselheiro José Ney, inclusive, tem um outro processo, um levantamento de final 711, e conselheiro José Ney Ascari, Vossa Excelência continua com a palavra. Nesta mesma linha, praticamente em relação a esse mesmo tema, eu trago então, Excelências, o levantamento final 2711, que trata dos serviços de defesa civil municipal, bem como das providências adotadas pelos municípios catarinenses para prevenir e mitigar as consequências de desastres naturais, visando atualizar e comparar os dados e as informações levantadas num processo autuado aqui no Tribunal em 2023 com os dados, então, recentemente obtidos, que são trazidos neste processo. Eu trago, Excelências, esse processo para a sessão presencial de hoje, assim como fiz em relação ao processo anterior da execução orçamentária daquele programa 730, por conta disso tudo que nós já comentamos, ou seja, da relevância desta matéria, mas, sobretudo, considerando as recentes notícias envolvendo o fenômeno El Niño, com previsões, de certa forma, preocupantes para os próximos dias, para os próximos meses, fato que ensejou, inclusive, eu lembro a todos, a edição de um decreto estadual, o de número 1530, baixado em 18 de maio deste ano, declarando estado de alerta climático em todo o território catarinense. É importante registrar que o Tribunal de Contas, então, vem atuando ao longo dos anos, de modo a contribuir para que os municípios, então, estejam mais preparados para enfrentar esses eventos climáticos extremos. Nesse sentido, em 2023, nós autuamos um processo de levantamento a fim de realizar um diagnóstico sobre as condições dos municípios para prevenir e mitigar as consequências dos desastres naturais. Eu lembro que as principais informações obtidas naquele processo foram disponibilizadas no farol TCE, com o objetivo de contribuir com o controle social, com a gestão e com a transparência, de modo que aquele diagnóstico da estrutura da Defesa Civil nos vários municípios catarinenses foi amplamente divulgado, sendo inclusive citado e utilizado como fonte de pesquisa, até mesmo no meio acadêmico, mas também por parte dos órgãos de controle e da administração pública em geral. Surgiu, então, a necessidade de continuarmos com essa estratégia adotada. E, nesta nova etapa desse trabalho, 100% dos municípios, esse é um registro importante, responderam ao questionário, fato que reforça ainda mais a importância desta atuação, desse trabalho e dos dados que foram colhidos nessa fase do trabalho. E a primeira informação que eu reputo importante é referente ao número dos municípios mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações. Até então, os dados oficiais do governo federal apontavam para um conjunto de 100 municípios mais suscetíveis. Mas agora, dos 295 municípios catarinenses, 207 foram enquadrados nesta categoria, tornando Santa Catarina o segundo estado da federação com o maior número de municípios nesta condição, atrás apenas do estado de Minas Gerais. E, de modo geral, os dados apresentados evidenciaram avanços importantes
É fundamental fazermos aqui este registro, avanços entre o primeiro levantamento e este levantamento, primeiro levantamento de 2023 e este levantamento está sendo publicizado hoje, que trago inclusive para apreciação do plenário. Eu trago aqui, excelências, alguns números que eu considero importantes, dentre tantos outros que foram levantados nesse processo. O número de municípios que declararam não possuir estrutura de defesa civil, por exemplo, caiu de 47 para 32, revelando um incremento da capacidade institucional mínima para atuação em relação a esse tema. Houve ainda um incremento em outros aspectos, como o acréscimo de 390 pessoas nas equipes municipais, no total, evidentemente, e também um aumento de 44 municípios que passaram a contar com o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, 44 novos municípios. Também houve crescimento no número de municípios com Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil, que passou de 160 para 211. É um dado interessante, representando, portanto, um importante avanço em relação a esse instrumento básico de preparação e resposta a desastres, que é o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Em matéria de ordenamento territorial preventivo, os municípios que informaram observar o artigo 42A do Estatuto da Cidade, na edição ou revisão do plano diretor, esses municípios passaram de 60 para 148 municípios. Né? Nós todos sabemos que o plano diretor ele é fundamental para o planejamento e desenvolvimento, sobre todos os aspectos, sobretudo sustentável das nossas cidades. Então, esse também é um dado interessante. Já os municípios com mecanismos de controle e fiscalização para evitar edificações em áreas suscetíveis a desastres, requisito fundamental para que as cidades possam, inclusive, ser inscritas no cadastro nacional, passaram de 57 para 151 municípios, revelando integração mais consistente entre defesa civil e política urbana. Então, se fizermos um comparativo entre o levantamento anterior e este, podemos perceber nesses pontos aqui comentados avanços significativos. Mas se de um lado os dados demonstram melhora consistente nesses instrumentos básicos da política pública, de outro, persistem algumas fragilidades nesses mecanismos de preparação operacional. Eu trago aqui daí alguns pontos negativos desse levantamento. Apenas 150 municípios, cerca de metade das cidades catarinenses, portanto, responderam que promoveram capacitações na área, proporção preocupante, dada a necessidade de atualização dos conhecimentos para uma melhor atuação dos gestores. O Plano Municipal de Redução de Riscos caracteriza também um ponto de atenção devido à estagnação em sua implementação. Os dados revelam também que 55,6% dos municípios não possuem o cadastro das famílias em área de risco. Neste ponto, chama a atenção que municípios grandes, por exemplo, Blumenau, Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Joinville, Lages e São José, não possuem esse cadastro das famílias que residem em áreas de risco. É um dado interessante. Por fim, em relação aos pontos preocupantes apurados neste levantamento, trago a informação de que o cadastro de abrigos também está com dados deficitários de alguns municípios, exercícios simulados também, canais de comunicação com famílias em áreas de risco. Um outro dado também que preocupa um pouco, a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Enfim, são alguns dados que deixaram a desejar nesse levantamento efetuado recentemente pelo nosso tribunal. Então, excelências, diante do exposto, eu proponho conhecer do relatório de levantamento, orientar as unidades jurisdicionadas para a adoção de medidas que visem a correção das situações identificadas nesse levantamento, orientar a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e também a FECAM para que desenvolvam ações para
conceder apoio técnico aos municípios, sobretudo os municípios mais desestruturados, de pequeno e médio porte, e recomendar a divulgação dessas informações a fim de contribuir para o exercício do controle social e também provocar iniciativas dos gestores das unidades. Dar ciência é o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro relator José Ney Ascari. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Gerson dos Santos Sica. Conselheiro Ascari, apenas para... Estava anotando aqui enquanto Vossa Excelência falava. Foi muito interessante o relato dos dois processos, porque me parece que nós temos um grande desafio de como estruturar as relatorias temáticas, né? Como definir procedimentos que permitam um bom fluxo dos trabalhos. Todos nós sempre temos essa angústia quando assumimos a relatoria temática, né? E me parece que nós estamos talvez chegando num processo de amadurecimento que permite que nós possamos daqui a pouco ter um roteiro mínimo de atuação das relatorias temáticas. Isso, né, podemos chegar numa definição não de um padrão, mas de umas diretrizes mínimas até para orientar a atuação da área técnica. E eu anotando aqui, enquanto Vossa Excelência falava, nós já temos o primeiro ponto ali, que é o planejamento e execução de orçamento, né? O segundo ponto, avaliação de capacidade estatal. E aí depois nós podemos, então, discutir os resultados alcançados com a atuação do Estado. Então, esses dois processos, eu acho que eles deixam muito claro isso. Nós podemos, quem sabe, pensar em diretrizes mínimas de atuação das relatorias temáticas, porque aí isso daria um norte para a área técnica e também para a sociedade, sabendo como é que o tribunal atua, né? Então, eu penso que nós temos aí bons exemplos de como avançar nessa discussão, que realmente sempre pensamos, né? Como atuar uma relatoria temática, né? Então, acho que a gente pode pensar realmente num roteiro que pode ajudar muito nesse trabalho aí. Ter uma metodologia básica de atuação. Então, seria e sem contar que eu acho que nós temos avanço em alguns dados, né, quanto ao mérito aqui, e pontos preocupantes, né? Esse problema da insuficiência de cadastro de famílias em área de risco e cidades grandes que estão recebendo muita população. Você nem citou no caso de São José. Eu me lembro que eu tive um processo de licitação que envolvia uma grande obra de infraestrutura em São José, e visitei o local em 2 momentos, e na beira de um rio. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de famílias que se instalaram na beira daquele rio num curto espaço de tempo, né? E de forma totalmente irregular. As pessoas chegam ali, se instalam na beira do rio, né, com construções precárias. Então, não ter esses cadastros ou não tê-los atualizados, de fato, é muito preocupante, né? As considerações, senhor presidente. Conselheiro José Ney, eu também quero destacar o fato das duas matérias, de fato, elas terem uma correlação muito visível, né? Uma atuação do Estado de Santa Catarina e a outra nos municípios. Então, a constatação que 207 municípios de Santa Catarina, eles são suscetíveis à ocorrência de desastres naturais. E também o fato de, nos municípios, haver deficiências nas políticas para atendimento tempestivo dessas ocorrências. Então, a exemplo do processo anterior, penso que os dados obtidos pelo tribunal e, principalmente, as informações e as ações pedagógicas decorrentes, ele tem um potencial de fazer ver a situação, tornar visível para o gestor e bem como na concretização de ações efetivas para fazer frente à questão. Essas as considerações, não havendo mais manifestações, passa a colher votos. Eu voto com o eminente conselheiro José Ney Ascari, como voto o conselheiro Gerson dos Santos Sica. Compõe o relator. Declaro aprovado por unanimidade o relatório e voto do conselheiro relator, conselheiro José Ney Alberton Ascari. Por fim, no grupo 2, último processo da pauta, temos um processo RLI de final 478, é um processo de minha relatoria. Eu passo ao voto. É um processo de inspeção
O processo teve como finalidade averiguar a regularidade de repasses efetuados pela Fundação Catarinense de Cultura, num total de 31 empenhos emitidos nos anos de 2017 e 2018. A análise técnica sugeriu a conversão do processo em tomada de contas e especial, bem como a citação dos responsáveis. O Ministério Público de Contas manifestou-se no mesmo sentido. Antes da conversão do processo, nós decidimos, pela necessidade de promover preliminarmente a audiência de todos os responsáveis pelos repasses que receberam os repasses tidos como irregulares, com vistas a privilegiar o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de conversão futura do processo em tomada de contas especial. Os responsáveis encaminharam manifestações, com exceção de uma das entidades que recebeu recurso, a Associação Coral de Florianópolis, motivo pelo qual ela foi considerada revel. A diretoria concluiu pela conversão do processo de tomada de conta especial, como eu disse. Passo ao voto. Preliminarmente, eu faço algumas considerações acerca dos responsáveis. Um deles, o senhor Rodolfo Pinto da Luz, veio a falecer. Em face disso, incabível a aplicação de multa ou mesmo de imputação de débito, uma vez que não foi ele citado em relação às irregularidades que lhe foram imputadas. Situação análoga foi enfrentada em relação a outro dos responsáveis, o senhor Oséias Mafra Filho. No que concerne à prescrição, o corpo instrutivo deste tribunal concluiu de forma fundamentada que não transcorreu o prazo da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste tribunal. Então, o processo está apto à análise de mérito. O processo ele contempla uma série de irregularidades relativas a repasses efetuados pela Fundação Catarinense de Cultura a diversas entidades culturais. No processo foram ouvidas as entidades e os responsáveis com relação a 13 repasses e o principal deles, a questão mais importante discutida no processo, diz respeito a um repasse em um contrato celebrado entre a Fundação Catarinense de Cultura e a Associação Coral de Florianópolis, visando a realização de 5 concertos do circuito açoriano, levando à indicação de responsabilidade da entidade. Na instrução foi constatado que a entidade prestou indevidamente as contas, tendo colacionado o relatório de atividades alheias ao objeto contratado. Por esse motivo, a diretoria de difusão artística da Fundação Catarinense de Cultura não aprovou as contas. O processo veio ao tribunal, embora devidamente notificada, a associação não compareceu aos autos, tendo sido considerada revel, como dito anteriormente. Diante disso, nesse caso específico, a nossa conclusão, considerando que o valor atualizado do suposto dano, que perfazia 50 mil na origem, atualizado corresponde a 95 mil, este valor não supera o valor de alçada para análise das contas pelo tribunal, motivo pelo qual impõe-se determinar que a autoridade administrativa competente adote providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano, tudo de acordo com a lei orgânica deste tribunal. Os demais repasses, os 12 outros repasses analisados nos autos, a maior parte deles foram consideradas sanadas as irregularidades mediante apresentação de documentos pelas entidades em decorrência da audiência, e 2 outras delas, embora não comprovadas a totalidade da realização dos eventos contratados,
comprovou-se a realização de número significativo de eventos e constatou-se também que as falhas que ainda existem, elas decorrem de formalidades, pelo que, aplicando o princípio do formalismo moderado e com base na jurisprudência do tribunal, nós consideramos sanadas as outras irregularidades analisadas no processo. Por isso, nosso voto, senhores conselheiros, é conhecer dos relatórios e determinar à Fundação Catarinense de Cultura a apuração de responsabilidade mediante tomada de contas especial quanto ao repasse efetuado à Associação Coral de Florianópolis no montante de R$50 mil. Fixar o prazo de 90 dias para a adoção das providências. É o nosso voto, senhores conselheiros, que submeto a esta primeira Câmara. A matéria está em discussão. Não havendo manifestações, passo a colher votos. Como vota o senhor conselheiro José Ney Ascari? Eu sigo com o voto de Vossa Excelência, presidente. Bem, conselheiro José Ney. Como vota o senhor conselheiro Gerson dos Santos Sica? Também acompanho Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro Gerson. Declaro aprovado por unanimidade o relatório e voto de minha autoria. Como com isso nós encerramos a matéria constante da pauta desta tarde, não há processos incontroversos ou fora de pauta. Livre a palavra aos integrantes desta primeira Câmara. Não havendo manifestações, declaro encerrada a sessão, convocando outra para dia e horário regimental. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.